Bom, estamos dando início à atividade de pesquisa do pesquisador José Eduardo Camargo, projeto que busca identificar as raízes e os dados, trazer dados analíticos acerca do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que acontece anualmente nas cidades de Bagé, Santana do Livramento, Aceguá e Rivera. O Festival Internacional de Cinema da Fronteira teve sua primeira edição no ano de 2009, como uma amostra de curtas-metragens. Sua segunda edição no ano de 2010, ainda como mostra, mas ampliando sua programação. E a partir da terceira edição, passa a se tornar um festival de cinema e logo um festival internacional de cinema. Por ele tem uma série de profissionais, e é importante destacar nesta pesquisa a trajetória pessoal do pesquisador José Eduardo Camargo, que teve, nas suas primeiras experiências cinematográficas, relações com o Festival da Fronteira, seja como aluno, oficineiro, posteriormente como assistente de produção, produtor, até assumir a função de curador de curtas-metragens do festival, da mostra de curtas e da mostra de animação. Função essa que tem desenvolvido nos últimos 3 anos, e contemplado pela Lei Paulo Gustavo, no município de Bagé, José Eduardo, então, se propõe a salvaguardar a memória das primeiras 15 edições do festival, levantando dados analíticos que nos dão a dimensão das proporções que o festival vem assumindo ao longo dos anos, das equipes, dos profissionais, dos talentos que por ele passaram, e das obras que receberam destaque ao longo dessas 15 edições. O pesquisador, então, convida, nesta manhã do dia 28 de setembro de 2024, alguns participantes que ajudaram a escrever essa história em edições diferentes, cumprindo funções, ou como realizadores, ou como equipe, e todos com alguma relação com o festival, para que possam colaborar com esse relato através das suas perspectivas pessoais, cada um contando um pouco da sua história com o Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Então, eu vou, como orientador dessa pesquisa, estarei aqui conduzindo essa dinâmica, e logo de início, então, passo a palavra ao José Eduardo, para que ele possa nos explicar um pouco das suas motivações e da sua metodologia de pesquisa. Oi. Então, na verdade, a pesquisa foi realizada por mim pela Marisele, a busca dos dados. Eu vou tentar compartilhar ela aqui. Vou compartilhar por cima, porque ficou uma pesquisa meio extensa. A gente está com 130 páginas e ainda falta a conclusão da pesquisa. Tá dando para enxergar aí? Alguém me confirma, por favor, por áudio. Tá espelhado. Calma aí. Compartilha a tela cheia aqui, então. E agora? Agora sim. Bom, a pesquisa está com 130 páginas. É um projeto de pesquisa e salvaguarda realizado pela Lei Complementar 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Bagé e da Secretaria Municipal de Cultura. Eu e a Marisele, a gente começou pelo acervo do Zeca, na casa dele. A gente escaneou muitas coisas desde o festival, do primeiro festival, em 2009, e programação, convites, trocas de e-mails que tinham impressos, muitas coisas, e a gente mapeou cartazes, as datas, os locais, curadoria, patrocínio, os filmes, principalmente os filmes. Acho que esse é o foco da pesquisa que passaram em todos os anos do festival. Acho que a Marisele pode me ajudar também falando, não sei, deixa eu ver se eu enxergo aqui. A gente também pegou os premiados, né? Ah, sim. Figuras homenageadas.
figuras homenageadas. Cada edição tem uma introdução, falando um resumo sobre o festival. A gente buscou os cartazes também, a gente tem a programação completa escrita na pesquisa, tudo que aconteceu no festival naquele ano a gente tem no mesmo arquivo. A gente também está preparando um drive com fotos e mídias, uma clipagem também de notícias dos anos, separadamente de cada ano do festival, e a gente pretende disponibilizar isso no site do Festival da Fronteira. E eu acho que, eu não sei, resumidamente, é isso, não tem como apresentar todos os dados que a gente encontrou até então, mas a gente vai disponibilizar a pesquisa para toda a comunidade pelo site, também nas redes sociais, e eu acho que essa reunião era mais interessante para a gente compartilhar um pouco com quem está aqui, se pudesse contar um pouco dessa relação com o Festival da Fronteira. Acho que Fred podia até começar, porque estava lá no início do festival, estava na primeira edição, apresentando filmes junto com o Zeca, e depois Jeff também falar do Cine Jornal, da presença da Urcamp no festival, ele como realizador também, e a Alana, que entrou mais recentemente, que também é uma aluna da Urcamp, para falar um pouco da experiência dela com o festival. Vai lá, Fred. Olá, bom dia a todos. Tô impressionado com esse relatório, quero ler ele inteiro, apesar das 130 páginas. E eu acho que esse relatório essas 130 páginas, que ainda estão em processo, né, pelo que eu entendi, acho que podem aumentar, refletem esses 15 anos, né, de um evento que realmente envolveu muita gente, né, e fez muita coisa para o cinema em várias instâncias, né, tanto localmente na região, quanto para o estado inteiro e na conexão do estado do Rio Grande do Sul com outros estados e com outros países. Então, acho que também cada edição do Festival da Fronteira poderia preencher 100 páginas de relatório, porque realmente tanta coisa aconteceu, tanta gente foi envolvida que é um desafio mesmo, acho que gigante, assim, fazer essa retrospectiva, né? E é bonito ver, depois de 15 anos, está sendo feito de uma maneira metódica, científica, e isso vai ajudar bastante, assim, todo mundo que é envolvido com o festival, e vai ajudar as próximas edições. Meu envolvimento é desde o início, a edição 1 ou edição 0, quando ainda não se chamava Festival da Fronteira, tinha outro nome, mas fui como convidado, né? Como convidado, exibi, um dos convidados que exibia trabalhos, e exibi meu curta-metragem universitário, que se chama, sem mais delongas, o curta-metragem universitário. E, enfim, acho que eu não sei se alguém imaginaria, talvez o Zeca imaginaria, ou outras pessoas lá no início, mas eu nunca imaginaria que viraria um festival dessa magnitude, assim, tão importante. Realmente era uma mostra específica, mas eu acho que é isso, aquele encontro foi... o que demonstrou é que tinha, das pessoas de Bagé, um interesse muito grande de ver esses filmes, de ver mais filmes, de aprender a fazer filmes, fazer seus próprios filmes, contar suas próprias histórias. Acho que esse é o início, assim, que é a oportunidade de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer filmes, de, enfim, por estar
em volta da capital, da região que concentra mais oportunidades, que concentra mais dinheiro, né? As capitais, qualquer capital, o dinheiro gira mais e as oportunidades giram mais e, enfim, as pessoas têm mais chance de fazer o que querem fazer. Então, esse encontro entre pessoas que tinham tido a oportunidade de fazer filmes com essa região, porque estavam, eu acho, nessa região mais central do estado, central economicamente, etc., de encontrar pessoas que estavam com a mesma vontade, mas que não tinham as mesmas oportunidades. Então, acho que esse foi esse encontro, assim, esse tesão de aprender e fazer, que chamou as outras edições e fez com que crescesse cada vez mais, assim, e depois dessa primeira edição, cada edição foi, assim, acho que foi uma surpresa, foi surpreendente o nível das pessoas que queriam ir para Bagé, né, o Jean-Claude Bernardet, acho que ele foi numa edição, uma das primeiras, assim, não sei se, acho que não foi do meio, né, acho que ele foi na quarta, na quinta, não sei, não li a pesquisa, mas o Rosenberg, né, Luiz Rosenberg Filho, que é um cineasta das antigas aí, né, o cara era da turma do Cinema Novo, então é isso, acho que a existência há 15 anos do festival, para quem estava desde o início, é observar essa história de uma necessidade mesmo, uma demanda pela produção cultural e pela produção cinematográfica e pela produção crítica também, né? Porque o Festival da Fronteira, ele sempre teve esse perfil de pensamento crítico. Ele nunca se ateve somente ao glamour do cinema ou uma ideia de glamour do cinema, que é bastante turístico e tem seu valor, mas sempre se colocou como um festival de vanguarda, assim, e trouxe pessoas de vanguarda. Eu já falei Jean-Claude, Rosenberg, e também pessoas que talvez não sejam consideradas de vanguarda, mas são muito populares, né? Paulo José, Elza Soares, então realmente são 15 anos de uma onda, assim, de um tsunami aí de vontade de fazer cinema, e essa região da fronteira com o Uruguai está sendo um polo magnético, assim. Mas a minha experiência é isso, eu já tive em várias funções, né? Então, já fui convidado na primeira edição, aí já, enfim, preenchi várias funções na produção, na curadoria, na coordenação técnica, já fiz cópias, já trabalhei nas projeções, cada vez mais na produção executiva, né, nas últimas edições, e curadoria também, dividindo curadoria, e, enfim, me sinto um privilegiado mesmo, de estar acompanhando desde o início e ter feito um tour, assim, de funções, e de ter entendido o festival sob vários prismas. Esse é mais ou menos o que eu poderia pensar agora sobre o festival. Obrigado, Fred. Acho que Jeff agora, se quiser contar um pouco da tua experiência, também da relação do festival com o Mauro Camp, o tempo que tu presenciou e o Cine Jornal e tal. Bom dia. Primeiro, acredito que esse documento que vocês estão produzindo, ele, além de ser extremamente importante para a memória do festival, ele era necessário, né? Ele é necessário porque acredito que a questão do registro, né, do festival como
uma instituição cultural já da nossa região aqui, carecia dessa formalização. Então, tenho certeza que pela qualidade da Mari, do José e do Zeca também, ele vai ser um documento de extrema relevância até para a pesquisa histórica futura. E acredito que, na minha perspectiva do festival, ele foi uma espécie de impulsionador de produção cultural em diversos aspectos, não só na produção de filmes em si, mas entender como é que se produz cultura mesmo, sabe? Qual o efeito que a cultura tem numa região, seja um efeito, digamos, até o que eu estava dizendo ontem no Cinecamp, um efeito de desenvolvimento pessoal, mas também um desenvolvimento de saber ler a nossa realidade e através da produção, seja de filmes ou de pensamentos mesmo sobre o festival, quando tu vê um filme, tu sai pensando alguma coisa, é relevante para a gente conseguir fazer esse letramento sobre onde que a gente está, quais os problemas que a gente enxerga e como que a gente pode expressar isso. Em geral, a gente se expressa no filme, mas também a gente expressa no dia a dia mesmo. Então, ele faz parte desse desenvolvimento pessoal e coletivo de um comportamento de uma parte da sociedade que participa dessas ações culturais e que faz a gente se posicionar para que a gente tente mudar essas coisas que a gente acha que estão erradas. Assim. Brevemente, eu posso dizer que eu não, com certeza, eu não estaria fazendo audiovisual e provavelmente eu não estaria nessa mesma linha profissional que eu estou hoje se não fosse o festival. Porque eu entrei no festival, digamos assim, por causa do Zeca. Eu encontrei ele num ateliê coletivo e eu soube que tinha uma amostra e eu tinha ido para a Venezuela, feito um documentário bastante amador, assim, e perguntei se eu podia exibir lá. E daí ele falou, não, tu não só vai exibir lá, como tu vai encerrar a mostra. Né? E ali foi digamos, uma experiência bastante potente, assim, sabe? Bastante chocante, mas ao mesmo tempo me fez pensar que essas coisas que a gente produz, elas tinham um espaço para serem vistas. Não era uma produção que a gente faria, mostraria para os nossos amigos e depois nunca mais. Então isso vai desenvolvendo esse afeto por produzir audiovisual, apesar de eu achar que é uma produção bastante complicada, assim, tem que ter uma série de conhecimentos para se produzir um filme, um documentário, enfim, mas que sem o palco Festival de Cinema da Fronteira, muitas pessoas não teriam continuado, com certeza absoluta. Eu sou uma delas. E quanto à relação do festival com o Orcamp e com a própria produção de conhecimento acadêmico, formação de alunos, acredito que ele traz o mesmo efeito que os realizadores, principalmente da região, principalmente nós que somos amadores, assim, digamos, nessa questão mais acadêmica e de formação, de produção de filmes ou de documentários, porque a gente não tem exatamente aqui em Bagé uma universidade, um curso de cinema, por exemplo, como vocês têm, com uma expertise que vocês têm. Então, a gente foi aprendendo muito na prática e no erro, né? E ter esse espaço no Festival de Cinema pros acadêmicos da Orcamp faz com que eles experimentem um pouco do que seria o mais próximo do que a gente poderia oferecer como formação de produção audiovisual focada em cinema. Claro que existe a produção focada em televisão, hoje em dia também em produção de novas mídias e novas tecnologias.
Então, o festival ele traz para o acadêmico ali, da Orcamp, principalmente, que faz o cinejornal, a questão de exercitar a produção da informação dentro de uma linha de produção, digamos assim, hard news, né? Contando com a checagem dos fatos, enfim, toda a produção, a parte jornalística, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que eles expandam a forma de se expressar através do audiovisual, com uma produção também mais experimentalista, que pode, digamos, utilizar os efeitos, coloquemos entre aspas, artísticos, que uma produção audiovisual cria, artísticos e críticos, eles podem experimentar esses efeitos no público em que eles querem atingir, observando, inclusive, em loco, né, nas exibições do cinejornal que acontecem antes das exibições dos filmes, antes do próprio encerramento, observar de uma perspectiva do comunicador mesmo, observar a reação do público, ver o que funciona, ver o que não funciona, entender o que errou, o que fez certo, e se autodesenvolver, entendendo a si mesmo, e daí entra de novo o desenvolvimento pessoal, entendendo o que ele faz de melhor, como que ele atinge melhor o seu público, como que ele comunica melhor através desse espaço que o festival permite de ele experimentar, poder errar, entre aspas, e com isso aprender. Então, acho que o festival ele potencializa, ele traz riqueza no próprio curso de jornalismo da Orcamp por permitir essas vazões, né, de expressão. Eu acredito que é isso que eu possa contribuir em relação ao Festival de Cinema e ao trabalho de vocês. Obrigado, Jeff. Alana, não sei se você quer contar um pouco da tua experiência, contar aí. Oi, pessoal, bom dia. Queria parabenizar vocês pelo trabalho, porque, para mim, que gosto de cultura, gosto de arte, cinema, aprendi a gostar isso dentro da faculdade com o cinejornal. É muito bom ver um registro nesse nível do nosso festival, que representa a cultura da nossa cidade. E a nossa cidade tem diversos artistas, muita área da cultura que não é valorizada. E dentro do festival eu acredito que é um espaço que isso pode ser ampliado. E ver o documento do festival nascer é muito bonito, fazer parte dele também. Já são 3 edições que eu tô dentro do festival, 2 como aluna, e a última foi totalmente na parte das redes sociais. E é muito bom fazer parte dessa história e parabenizo todo mundo pelo trabalho. E assim que esse projeto tiver finalizado, vamos divulgar ele nas redes sociais, no jornal. Pode contar comigo, pessoal. Meus parabéns. Obrigado, Alana. Dá um oi para a Natália, que está aqui também fez parte da equipe do festival. Acho que tu não consegue falar, na Natália, que tem que liberar. Estão me ouvindo? Me escuta? Escuto. Alto barulho. Eu tô na Lab e tá uma carreata aqui na frente, tá bem ruim. Eu saí de um evento acadêmico agora, então só vim mesmo pra cá pra poder acompanhar e ver, porque pra mim fica bem ruim, mas parabenizar vocês pela iniciativa, né, e cumprimentar todo mundo. Natália, fica o registro, então, representante também institucional do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, IFSU, Campus Bagé, tem nos ajudado a mobilizar as turmas, os alunos, cada vez mais integrando, através das atividades de extensão, a comunidade, os estudantes. E acho que é importante falar, José Eduardo, tu e a Marisele, que são os pesquisadores, são egressos do IFSU, são alunos do IFSU, também começaram através das oficinas que se desenvolviam lá também. Então, é um elo aqui institucional entre a Orcamp, com o Jeff, com a Alana, entre o IFSU, contigo e com a Marisele, ou seja,
festival ele é muito efetivo, assim, no sentido real da transformação comunitária, e a gente está vendo aqui exemplos, né? Nós somos os exemplos dessa construção. Acho que tem uma questão de profissionalização que passa por todos nós aqui, porque se a gente começou lá atrás com a necessidade de exibir filmes e de ter uma janela de fruição, de mostrar o nosso trabalho, de alguma maneira o festival também nos profissionalizou, nos deu uma profissão, nos afirmou a nossa profissão, nos deu um campo de trabalho, uma maneira de sobreviver daquilo que a gente faz. Então, se nas primeiras edições todos eram voluntários, acho que desde a 10ª edição a gente conseguiu, a partir da quarta e da quinta, a gente teve um momento de profissionalização, aí a gente teve que dar alguns passos para trás, no momento em que o Brasil parou de fomentar a cultura, foi bastante difícil manter o festival vivo, e graças a essa rede entre instituições é que ele se manteve vivo, porque quando não havia recurso do governo federal, havia participação das universidades, quando não havia a participação efetiva do município, da municipalidade, a gente pôde contar com o governo do estado. Quando não foi possível contar com o governo do estado, a gente pôde contar com o governo federal de novo. Então, de tempos em tempos, o festival foi encontrando maneiras, estratégias de resistir, mas todos que começaram como voluntários, ou como aprendizes, ou como alunos, e que hoje estão na 15ª e na 16ª edição, que já começa agora, estão, de uma maneira, tem uma relação hoje profissional com o festival. Então, acho que isso é muito bonito também, porque é uma ideia que foi plantada, mas, ao mesmo tempo, aquilo que nos dá sustento, que nos dá possibilidade de sobreviver dentro daquilo que a gente faz. Então, o fato de termos esse espaço como um espaço não só de apreciação, de aproximação da arte, da produção artística, mas também como um espaço de trabalho. Então, acho que esse registro, sem dúvida, essa conclusão que eu chego agora, ela só é possível depois de 15 anos. Então, lá no início, a gente não tinha dimensão de onde a gente iria, a gente tinha uma vontade de fazer algo que era uma relação muito com o presente, ou seja, cada vez que a gente faz uma edição do festival, a gente começa do zero. Isso é muito importante também deixar registrado, porque as pessoas às vezes acham que com o passar de 15 anos, as coisas vão se tornando automáticas ou mais fáceis, ou a engrenagem, claro que a engrenagem profissional ela vai se aperfeiçoando, na medida que a gente vai errando, a gente vai aprendendo. Então a gente fez o festival, aprendeu a fazer esse festival, aprendeu a buscar uma qualidade técnica, aprendeu a buscar uma relação cinematográfica de excelência com a prática, com os nossos erros. Não foram outros festivais que nos deram a fórmula de como fazer, a gente aprendeu a fazer festival de cinema fazendo o Festival da Fronteira, e a cada ano a gente começa do zero, a gente recomeça, com a experiência acumulada, mas com as mesmas dificuldades a cada edição. Então, acho que é importante dizer isso, porque é a trajetória que a gente tem construído, que faz com que a gente sempre tenha que renovar os votos, renovar a nossa vontade, renovar os nossos esforços, renovar as parcerias a cada ano, mas é um pouco o sentido da vida. Eu acho que a vida é isso, a cada dia encontrar sentido para seguir em frente, para seguir caminhando. E o festival ele se dá nesses ciclos, né, de anos. A cada ano a gente tem uma nova edição, a cada edição a gente tem novos personagens, a gente tem alguns personagens que são recorrentes, que já fazem parte do repertório do evento, mas a gente também, a cada ano, tem características novas, e isso é algo que dá esse sentido vivo, né, para um evento que já chega a 16 anos. Então, a Mara, que também chegou aqui, da nossa equipe, tem feito a relação toda com o júri popular, com a comunidade. José, não sei, encaminhamentos finais, eu acho que a gente teve aqui relatos interessantes dessa trajetória de 15 anos. E, Marisele, tu também quer trazer mais alguma questão? Fala um pouco.
Não, acho que é isso. Acho que eu posso dizer pelo José e por mim que as nossas vidas foram meio que mudadas pelo festival, assim. A gente com certeza ia estar em outro lugar fazendo outras coisas. Mas a gente conseguiu ver, tipo, no festival uma oportunidade de, tipo, a gente pode talvez fazer o que a gente gosta e conseguir sobreviver disso muito em função do festival, assim. E acho que a gente também teve vários amigos, tipo, do IFSU que participaram do festival, fizeram filmes. E, tipo, esse cinema também como uma ferramenta, assim, sabe? De aprendizado e de desenvolvimento, assim, humano. Que, pode seguir outras coisas, mas, tipo, passou pelo cinema também, sabe? Acho que era isso. Sim, concordo totalmente. Eu acho que até ter a primeira oficina com a Adriana até me avisou que ela não vai poder estar aqui essa manhã, mas até ter a primeira oficina de cinema com a Adriana no IFSU, eu não queria fazer cinema, eu queria fazer outras coisas, eu queria fazer arquitetura. Tipo, naquele momento que a gente meio que decidiu, sabe, que abriu os nossos olhos para isso, assim. E realmente seria tudo diferente se a gente não tivesse sido introduzido, e que bom que a gente foi introduzido, sabe? Acho que considerações finais é que, como eu tinha dito, a pesquisa vai ficar disponibilizada no site, e eu acho que as vantagens de fazer uma pesquisa em 2024 é que ela vai poder ser um arquivo vivo, então a gente vai disponibilizar o e-mail também do Festival da Fronteira, que é acervofestivalda.fronteira@gmail.com, com que as pessoas podem mandar e-mails contribuindo com a pesquisa, porque algumas coisas assim a gente não encontrou, não foram fáceis ou não estão disponíveis na internet para serem encontradas, ou nos arquivos do Zeca, nos arquivos que a gente buscou, e a gente pode sempre alimentar essa pesquisa constantemente, assim. E também o fato de a gente estar chegando a já uma 16ª edição que se aproxima, né? Então, o interessante da pesquisa é que ela é algo vivo, né? Então, a gente tem essa memória que vai se acumulando, novas informações sobre o passado podem ser acrescidas, ela está ali viva para isso, mas, ao mesmo tempo, ela também diz respeito ao nosso presente, né? A proposta da pesquisa era abraçar 15 edições do festival. Começou a pesquisa antes da 15ª edição ter sido concretizada, então a escrita da pesquisa se deu enquanto acontecia a 15ª edição, e ao finalizar a pesquisa hoje, a gente já está em processo da 16ª edição, então acho que é importante que ela fique realmente aberta para ser abastecida, porque ela tem um fundamento super importante, que é dar esse registro histórico, essa escrita que vai dando forma para algo que é imaterial, que é o presente que a gente vive, né? Então, esse registro é uma maneira de segurar, de cristalizar um pouco coisas que são muito efêmeras. A gente lida com uma atividade que é efêmera, que é o audiovisual, é um jogo de luzes, de imagem, de movimento, de tempo, e a pesquisa histórica, ela dá essa solidez de que, independente da tecnologia, independente dos suportes audiovisuais, das janelas, a gente tem um registro de que isso aconteceu. Isso nos resguarda, isso nos coloca na história, então é uma outra dimensão o que a pesquisa faz, né? Não é a dimensão da realidade, mas é uma dimensão do devir, assim, de ter uma responsabilidade para com o futuro, né? Nem todos vão saber o que aconteceu, nem todos vão ter a possibilidade de experienciar, de viver o festival, mas muitos poderão conhecê-lo através da pesquisa, né? A Mari está com a mão levantada. Mara? Oi, bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, porque meu celular não estava muito de bom humor hoje. Eu assisti muitos filmes, sempre assisti, sempre gostei de cinema, né? Mas eu comecei a entender cinema com o Sapiranga de secretário, né? Que aí começou os cursos e coisas assim. E com o Zeca, né? Então, para mim, cinema, agora eu assisto filme de outra maneira, porque eu vejo como é feito, né?
o cinema, né? O festival é maravilhoso, porque tu encontra pessoas, tu conhece pessoas, tu troca ideias, tu tem conhecimento. E Bagé, a gente está longe de tudo aqui, né? Então, se não é o festival de cinema para trazer mais coisas, mais conhecimento, mais cultura, né? Para as pessoas, para mim agora eu vivo no outro mundo, assim, né? Porque antes o Bagé tu ia aqui quando tinha filme, assistia. Agora tu tem o diretor, atores, entendeu? Tu tem quem te ensina a fazer roteiro, né? Quem te ensina a viver cinema, a conhecer, né? A ver, saber como é que faz projeto, como é que tu faz um filme, como é que tu lança esse filme para fazer um festival, entendeu? E cada vez está melhorando mais o festival. Cada vez intensifica mais e nos facilita, né? Nesse espaço aqui de distância, né? Que mesmo tu tendo o celular, tu tendo a internet, tu lê, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, tu lê, mas tu falar com a pessoa, tu ver, tu conhecer, e tu ver a pessoa explicando, né? É diferente, o entendimento é outro. Então, assim, vai para o 16º festival, né? E agradecer, assim, o Zeca, vocês todos que estão aqui, né? Que são as pessoas super bacanas, assim, e agradecer o conhecimento, assim, que eu recebo. Que eu tô com 60 anos, né, gente? Eu comecei velhinha já, né? Então, mas vou continuar e adoro quando tem festival. Eu penso, não tem um dia assim que eu não fique pensando, vejo alguma coisa e pensando, isso aqui dá para fazer um roteiro, entendeu? Aí eu vou lá, até começo, depois para. Aí eu vejo outra coisa. Mas isso aqui dá uma baita de uma história, sabe? Isso é muito bom, tu poder ter esses pensamentos assim. E saber que se fizer, vai participar e é bom, e como é que eu vou te dizer? É uma vida assim, diferente. E eu me sinto importante quando eu chego no festival, vejo um monte de gente assim que eu via na televisão, né? E que eu jamais ia pensar, eu não vou ir no Rio de Janeiro, eu não vou conhecer essa gente, né? Eu gosto tanto desse cara. E aí o que acontece? Festival de cinema, aí tu tá ali de frente com a pessoa, entendeu? Podendo conversar, podendo dar um abraço, né? E isso eu acho assim o máximo, assim. Tenho a agradecer de coração ao Zeca, né? A todos que sempre fizeram o festival, né? E é muito bom. Eu já estou esperando o 16º. Beijo, pessoal. Que bom. Então, a gente teve o relato de todos aqui, os convidados, na manhã de hoje. Hoje é um registro, né, fechamento da pesquisa do José Eduardo, acerca das 15 edições, das 15 primeiras edições do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Bonito dizer isso, porque são as 15 primeiras, muitas virão, mas essas 15 primeiras já existem, assim como no campo da pesquisa acadêmica, com os dados analíticos que o José traz, onde a gente vai poder saber dessas 15 edições quem foram os homenageados, quais foram os filmes que participaram, quais realizadores estiveram presentes, quais foram os jurados, quais foram as escolhas desses jurados, isso que é muito importante também. Então, é a história do cinema brasileiro, do cinema latino, que também passa por ali, a história da nossa visão de mundo, de como a gente tem elegido, legitimado, que filmes nos interessam, que filmes têm, dizem respeito aqui às mensagens que a gente acredita. Isso tudo está ali nessa pesquisa, né, por tabela, e que a gente possa também, comparando cada ano, poder chegar às conclusões de que maneira, de que estratégia foi necessária frente a cada período histórico para que o festival acontecesse. Eu acho que diz muito também sobre a história do nosso país, entender essas dinâmicas de resistência, entender que estratégias o produtor cultural precisa assumir a cada período histórico. Diz muito sobre um processo de voluntariado, sobre a necessidade, a necessária participação que cada um tem que ter na sociedade, independente do lugar profissional que o festival hoje ocupa nas nossas vidas. Todos aqui criaram a sua relação com o festival através de uma verdade, não de um interesse econômico ou de um interesse financeiro, com todo o respeito que deve existir pela profissionalização no nosso setor,
mas acho que é muito importante dizer que ele tem um sentido social, assim, de tornar, como a Mara disse, tornar o ambiente, a cidade que a gente vive, um espaço, um ambiente melhor, um ambiente com oferta cultural, onde a gente possa pensar, onde a gente possa criticar, refletir, chegar às nossas conclusões através do pensamento crítico, como disse o Fred também. Então, acho que essa é a nossa história, diz respeito à nossa história, e que bom que a nossa história está aí nessa pesquisa. E parabenizo, então, a Marisele e ao José Eduardo por essa entrega de hoje. Tá bom? José, tuas considerações finais e a gente termina essa atividade aqui. Eu acho que encerrou já de uma forma perfeita, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai divulgar nas redes sociais assim que a pesquisa estiver no site. E acho que é isso, gente. Obrigado, vou encerrar a gravação aqui.